Agora a gente vai entender como é que funciona a bomba só de potássio. Quando a gente vai começar a estudar a fisiologia, essa é a primeira vez que você vai ter contato, tá? É a primeira vez que você vai ter contato com algo relacionado a transporte de íon, transporte de micronutriente, como é que a célula regula alguma coisa do tipo, tá? A bomba só de potássio, ela serve para contração muscular, ela serve para o seu neurônio fazer a transmissão de impulso nervoso, ela serve para fazer com que a célula regule a quantidade de água que entra nela, tá bom? Então, como é que funciona essa bomba só de potássio? Lembra que eu falei no outro vídeo que tem as proteínas de membrana? E as proteínas de membrana elas servem para controlar a quantidade de sódio, potássio, cálcio, enfim, que entram na célula. Então, é basicamente isso. Isso aqui é uma proteína de membrana, ela fica tanto na parte interna quanto na parte externa. Existem proteínas que só ficam na parte externa, elas ficam no espaço aqui intermembrana, não chega a ter contato interno, ok? Então, você tem esses dois tipos, esse tipo aqui, né, de proteína de membrana. Como é que funciona? Quando a proteína, quando a proteína consegue ter encaixado 3 moléculas de sódio nela, vai grudar 3 moléculas de sódio aqui e 2 moléculas de potássio aqui. Aí você vai ter o estímulo. Essa proteína vai criar um estímulo para quebrar o ATP, né? Ó, ela tem colado nela uma enzima chamada ATPase. ASE significa quebra. Vai quebrar o ATP. Como é que ocorre essa quebra do ATP? Você tem o adenosina trifosfato, 3-fosfato, esse P é fosfato, 3-fosfato, colado numa molécula de adenosina, vai quebrar. Quando quebra, você forma... Vai quebrar o quê? O fosfato vai sair. Quando você quebra, na química, quando você quebra uma molécula, você libera energia, beleza? Então você vai quebrar essa energia e vai sair, vai quebrar esse fosfato vai sair da célula e vai ficar adenosina difosfato. 2-fosfato colado numa molécula de adenosina. Esse fosfato ele vai sair. Ele vai ter outras funções que agora é meio complexo de explicar as funções desse fosfato inorgânico. É porque ele é livre. É fosfato inorgânico livre, ele não está ligado a nada, é só ele. Então você vai ter a liberação. Quando você quebra o ATP, você libera energia. Porque na química, quando você quebra uma molécula, ela gera energia. Beleza? Ela libera energia. E aí, quando ela libera energia, você consegue fazer com que essa proteína se movimente, faça algum movimento. E qual é o movimento? De jogar fora 3 sódios e botar para dentro 2 potássio. Para que serve isso? Primeiro, isso faz com que a célula consiga, por exemplo, no neurônio, vai fazer com que o neurônio consiga levar o seu impulso nervoso. Levar todo o impulso nervoso dele e liberar os seus neurotransmissores, tá? No músculo, a contração muscular, ok? A contração muscular é um pouco mais complexo que isso, mas o primeiro passo é a bomba só de potássio. Fazer com que 3 sódios entrem e 2 potássio... 3 sódios saem e 2 potássio entrem. Para que isso? Você tem eletricidade na célula, ok? Você tem eletricidade. Sabe a pilha do controle remoto? Ela não é mais de um canto, assim, ela não é mais aqui e menos aqui, não é assim, não é invertido? A célula é a mesma coisa. Ela tem polos de invertido, então você tem polo positivo aqui, polo negativo aqui. Despolarizou, o que é despolarizar? Trocar o polo, por exemplo, ok? Vai trocar o polo, vai mudar a polarização da célula. Mudou a polarização da célula, então você vai ter negativo aqui, positivo aqui. Quando você faz isso, você gera energia. Você gera eletricidade, energia. Quando você faz isso, você consegue fazer com que o músculo se contraia, o neurônio consiga levar o seu impulso nervoso. E outro papel também da bomba só de potássio, que além de trocar os polos da célula, como você pode ver esse maisinho aqui, é responsável para isso, tá? Se eu tiro mais, né, se eu tiro cargas positivas de dentro da célula, ela fica negativa. Então, é basicamente isso. Se eu tiro carga positiva da célula, olha o sódio saindo, tá vendo? 3 cargas positivas eu vou estar tirando, ó, 3. Eu tiro 3 cargas positivas, a célula fica negativa. E aí eu ponho menos células positivas aqui, que é o potássio, e aí ela fica negativa, continua ficando negativa aqui fora. Então, é basicamente isso, tá? Outra função da bomba só de potássio
regular o líquido interno da célula. A célula, ela tem uma pressão interna, ok? Para manter com que as organelas fiquem quietinhas ali. Não saiam, não extravasem, tá ok? E você tem um líquido ali dentro da célula. Aquele líquido, ele precisa ficar dentro da célula. Se você deixa aberto, 24 horas, né? Totalmente aberto, algum canal desse, vai entrar muita água. Ou vai sair muita água, entendeu? Então ele serve também para regular a quantidade de água de dentro da célula para fora da célula. Aí fica fazendo isso aqui. Fica sempre regulando, tá bom? Além de fazer esse papel, né, que eu falei, de trocar eletricamente para formar energia, ok? Para formar energia. Ou seja, a gente chama de energia eletroquímica, tá? Porque você tem moléculas químicas, tá? Ou seja, sódio, potássio, isso é a molécula química. Elas têm cargas positivas, cargas negativas, e isso diz respeito à eletricidade química da molécula, né? Dos átomos, né? De sódio, de potássio e tal. Então é para isso que serve a bomba de sódio e potássio. Resumão. Colou aqui, ó, na proteína, conectou 3 moléculas de sódio, conectou na proteína aqui 2 moléculas de potássio, então 3 de sódio, 2 de potássio, vai haver um estímulo para esta proteína quebrar o ATP, né, ó, a ATPase, essa enzima de ATP vai quebrar o ATP e vai formar ADP mais fosfato inorgânico. Isso aqui de quebrar o ATP gera energia. Quebrar uma molécula gera energia. Quando faz isso, essa energia gerada vai fazer com que essa proteína se abra, fazendo com que saia 3 sódios e entre 2 potássios, mudando eletricamente a célula, fazendo o quê? Com que o músculo consiga se contrair, com que o neurônio consiga levar o seu impulso nervoso, tá bom? Isso é rápido, isso é muito rápido. Muito rápido. Isso acontece praticamente instantâneo. É milissegundos. A gente não, é praticamente instantâneo esse movimento. Tá bom? E é o tempo inteiro ocorrendo. E também serve para manter a quantidade de água adequada na célula.